estamos começando mais um episódio do podcast Arquitetura no Divã. Estávamos com saudade, né, Miltinho? Sim, muita. Muita, né? Até que enfim, né? É isso aí. Bom, o Arquitetura no Divã é um projeto em parceria da Casa da Baronesa e a Calatec Automação. E a gente tem uma convidada muito especial hoje, né, Miltinho? Hoje nós temos o prazer de receber aqui ela que é arquiteta, com mais de 30 anos de atuação, uma das profissionais mais renomadas aí do mercado, no segmento de arquitetura e decoração. Elaine Carvalho, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. A gente sabe que sua agenda é super concorrida aí, a gente fica bem honrado de te receber. Que bacana, um prazer, viu? Eu falei que eu estou estreando aqui, mas a gente tem que aprender todo dia. Estou aprendendo hoje a fazer podcast. Vamos lá. Mas eu agradeço muito o convite. É muito bom poder falar, contar um pouquinho e a gente vai bater um papo aqui descontraído. Acho que vai ser muito bom. É isso aí. Bom, e o tema não poderia ser diferente. Eu escolhi um tema bem especial para você, né, Elaine? Porque a gente fala da interpretação do tempo. Eu achei muito importante a gente falar sobre isso, porque você é uma profissional que vem, né? Completou 30 anos, vai fazer 31 anos de carreira, né? Tenho 31 anos. E você não vem... parece, né? Mas é brincadeira. De carreira sim, vai. Muita competência, vai, né? Mas assim, o que a gente vinha conversando já, né, há algum tempo... essa transição. Você é uma profissional atuante, muito atuante, uma das profissionais mais renomadas do mercado e vem se adaptando com as mudanças do tempo. Sim, né? Sim. Então, assim, eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor. Que bom. E eu falei, e como ocorreram mudanças, né? Eu acho que eu estou formada há 30 anos, assim, meu escritório tem menos tempo, eu passei quase 10 anos trabalhando num outro escritório, que eu acho que é uma coisa que foi muito importante na minha carreira, que eu acho que se fez um diferencial, porque eu vejo hoje muitos jovens, eles saem da faculdade e a gente sai muito despreparado. Eu falei que eles ensinam assim, oi, tudo bem, você é arquiteto? Porque o resto é a vida e os anos de carreira, né? Então, assim, para mim foi muito bacana ter passado por esse escritório e de lá para cá foram muitas mudanças. Para você ter ideia, eu comecei na prancheta, né? Sim. Entendeu? Já começa a primeira mudança. Então, assim, até hoje, eu vejo as minhas arquitetas lá do escritório, elas começam um projeto no computador. Eu não consigo olhar para uma tela de computador e projetar alguma coisa. Eu tenho que, nem que for um primeiro croquis, eu tenho que esboçar. E eu acho que isso... Assim, é muito gostoso. Eu amo, assim, eu guardei minha prancheta no escritório muitos anos, né? Então, eles riam, assim, era uma coisa antiguinha ali no cantinho, mas eu acho que... Fica bonito pra caramba o desenho. Mas eu aprendi a criar, projetar no computador. Então, assim, já foi no computador, na prancheta, né? Já foi uma primeira mudança radical. E de lá para cá, milhões, né? Eu acho que aí toda essa coisa das mídias sociais que nós estamos vivenciando aí nos últimos anos, né, fizeram muita diferença na forma da gente trabalhar, da gente atuar. Sim. E assim, fora, eu tenho muitas amigas, a minha idade tem muitas amigas jovens. Como muda, né? Como muda tudo, a forma de lidar com o cliente, a forma de conduzir o escritório. E a gente não pode parar, né? Eu tento, eu corro atrás, né? Porque a gente tem que ir se atualizando mesmo. Bom, então, dentro desse tema, da interpretação do tempo, a gente dividiu em algumas perguntas, né, para separar aí os tópicos. Bom, falando um pouco de ética profissional. Sua relação com os outros, né, profissionais mais antigos, né, de tempo de carreira, e os profissionais da nova geração. Como você vê esse posicionamento em relação à ética? Me fala pra gente qual é o seu posicionamento em relação a isso. O que você sente nessa transição, nessa interpretação do tempo? Sim. Eu acho que assim, as coisas mudaram muito, né? Eu acho que assim, a ética, não só na nossa profissão, mas acho que a gente vê assim, nas relações das pessoas. Tem muita coisa que se perdeu aí em algum momento no caminho, né? E aí também na nossa profissão. Eu nem digo que assim entre os mais velhos e os mais novos, eu acho que muito isso é da índole, né, da pessoa. Então, assim, eu tenho amigos profissionais jovens que trabalham de uma forma super bacana e
E acho que não dá nem para vincular muito com o tempo, isso eu acho que é muito mais relacionado ao caráter, né? E eu acho assim muito complicado, porque a gente lida com uma coisa de criação, né? Então tem que ter muito respeito, muita ética, não só com os outros profissionais, mas com os clientes também, né? Com os fornecedores. Tem gente que lida de uma forma que trata a gente tem o fornecedor é nosso parceiro. Eu falo hoje, meus melhores amigos são meus fornecedores. Nesse longo dessa carreira, eu preciso pegar o meu rol de amigos, são as pessoas que eu convivo com elas diariamente, né? Sim. Então, eu acho que tem muita coisa que se perdeu e, às vezes, até o sucesso profissional está muito das que a gente vê, mas por quê, né? Às vezes viviam me perguntando, mas por que ela tem, né? Então, eu acho que a ética é um fator, assim, muito importante na vida de todo mundo, não só profissionalmente, mas como você conduz a sua vida, né? Sim. Então, sim. Eu acho que as pessoas têm isso. que rever um pouquinho mesmo, né? E os mais jovens, assim, eu acho que assim, eu lembro que a gente tinha essa matéria na faculdade, mas eu acho que tem que entender um pouquinho melhor, né? O respeito profissional. Eu acho que é tudo assim, até as mudanças sociais vêm, né? Então, hoje, assim, eu vejo muito essa coisa de... Nós vamos entrar, acho que, nesse assunto, mas de postagem, né? A inspiração, né? Então, assim, às vezes eu vejo postarem inspiração de projetos meus, mas a pessoa não dá o crédito. Então, assim, é legal ter os Instagrams de inspiração, mas, poxa, tem alguém ali atrás que fez aquele trabalho. Então, eu acho que tem, assim... muita coisa aí no caminho para ser repensada aí por todo mundo, né? Mas eu acho que a palavra principal, assim, acho que o mais importante que você disse não tem a ver com o tempo, tem a ver com o caráter. Sim. De cada um, independente da idade. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que realmente me tocou aqui, porque eu acho que é realmente isso mesmo, né? Uhum. Mas é complicado. Sim, bastante complicado. E, assim, dentro desse assunto de ética e partindo para outras questões também, a gente sabe que o mercado de Campinas ele é muito complicado. Dizem que o que dá certo em Campinas dá certo em qualquer lugar do Brasil. Sim. Né? E com essa visão, né? com essa questão de ser um mercado complicado, e a gente sabe, né, que você é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa reconhecida pelo seu talento, pelo seu trabalho. Uhum. Fala para a gente um pouquinho dos pontos principais aí que regeram essa caminhada. O que foi a receita, assim, uma coisa que foi a virada para você chegar até aqui, né? Até para quem está começando aí também. Né? Eu vou fazer uma leitura minha, né? Falo assim do que eu vou achando que foi o que aconteceu. Eu não sou campineira. Então, assim, tem uma coisa que foi um outro dificultador da minha vida. Então, assim, eu vim para Campinas para estudar, para fazer faculdade, voltei para minha cidade e meu destino era aqui, porque foi uma arquiteta lá onde eu trabalhava e ela acabou me trazendo de volta e foi esse escritório que eu fiquei 10 anos, né? De que cidade que você é? Eu sou de Araraquara. Hoje eu já morei mais, eu já me sinto campineira, né? Mas assim... As coisas mudaram muito, mas lá atrás, quando eu comecei, Campinas é uma cidade, como você falou, difícil, né? Então era mais difícil para quem vinha de fora, ainda mais um ramo de mercado de luxo, que era o que eu queria fazer, né? Então eu acho que assim, a primeira coisa que eu já falei até no início foi importante eu ter passado esse período nesse escritório, que era um escritório muito renomado já. Eu já fui trabalhar em interiores, que era uma coisa nova na época. E eu também me encontrei, porque assim, na faculdade existia um pouco de preconceito por o arquiteto que ia para a área de interiores, sabe? Hoje em dia mudou muito, né? Mas falando do tempo, né? A gente era discriminado, era assim, decorador, não é? Decorador. E assim, hoje eu vejo grandes arquitetos que trabalham com interiores e fazem toda a diferença, né? Então, foi uma coisa que também aconteceu nessa época, junto com essa mudança do computador, tal, a ter o profissional que se especializava naquele assunto. Antigamente o arquiteto fazia tudo, né? Então eu me achei ali também. Nesse escritório eu consegui ver o que eu gostava, que eu mais gostava de fazer. A arquitetura abre campos grandes de trabalho, assim, né? E eu achei esse nicho. Aí esse pessoal desse escritório acabou... o Brasil é assim, né? Altos e baixos. E numa dessas crises eles acabaram mudando de cidade. Eles montaram um escritório numa outra cidade. E aí me deu aquele pânico. Porque eu falei, como que eu vou montar meu escritório aqui? Ninguém me conhece. Quem que... Assim.
E aí, assim, eu acho que foi uma série de coisas. Eu acho que muito, assim, que eu escuto de clientes. Eu tive uma cliente que ela falava muito assim, Elaine, você devia fazer uma pós em psicologia. Porque ela fala, eu falo que eu sou uma falsa calma, né? Porque assim, todo mundo fala, você fala mole, eu por dentro eu estou fritando. Mas é uma coisa da minha personalidade que eu lido de uma forma calma. Eu tinha uma cliente que ela chorava, que o marido não gostava da mesma coisa. Aí um dia eu falava, gente, eles me odiaram. Aí um dia passaram anos e indicou uma cliente. Ela falou assim, você me acalmava tanto? Então eu acho que um dos fatores tem muito a ver com a minha forma, a minha personalidade mesmo. Tanto nessa calma de conduzir, de ouvir muito o cliente. Hoje eu vejo assim, tá tudo muito mais difícil também. Eu acho que quando eu comecei era um pouco mais fácil, mas hoje eu vejo... Os clientes eram diferentes. Os clientes estão mais difíceis, eu acho que por uma série de coisas, de muita informação e tudo mais. Mas, assim, a gente tem que ouvir muito. E eu acho que, assim, nem todo mundo tem a personalidade, a paciência de ouvir. Entendeu? Então, assim, hoje a gente é um prestador de serviço, né? Então, assim, apesar de ter todo um glamour, que também eu acho que foi uma outra coisa que me ajudou. Quando eu comecei nessa área, existia um ranço, assim, que o decorador, que principalmente quem fazia isso, que, nossa, mas a pessoa não vai deixar eu fazer nada, mas é não sei o quê. E eu sempre, assim, tentei da melhor forma conduzir a expectativa do cliente. Nem sempre é o que a gente quer fazer. Você tem lá, você idealiza um projeto maravilhoso, e aí, de repente, ele fala, eu quero pôr uma coisa assim que você odeia no meio. E eu tentava fazer daquilo ficar bacana. Então, assim, hoje eu tenho muito assim, retorno de cliente de anos. Eu fico muito feliz de voltar o filho. Ele vai fazer uma segunda casa 15 anos depois e ele volta. E eu acho que tudo está muito ligado a essa forma como eu conduzo a relação. Entendeu? Eu acho que todo mundo fala que tinha gente que às vezes queria ir lá trabalhar, acho que eles acham que eu escondo a receita na gaveta, né? Mas eu não acho, cada um faz uma história, mas eu acho que a minha história está muito relacionada a essa forma de eu conduzir a relação com o cliente. Não foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, assim. Sim. Não, e Essa coisa de ter... Desculpa. Pode ir. Essa coisa do escritório ter de uma hora para outra te deixado, vamos dizer assim, foi uma coisa que, e agora? Tem que andar sozinho. Pode ter sido uma coisa boa, foi né? a melhor Eu coisa. era, assim, eu ainda sou um pouco, mas eu era muito tímida. De ter vergonha de se eu estivesse aqui com essa câmera aqui, eu ia estar escondida. As pessoas não acham, né? Mas às vezes todo mundo fala assim, eu escuto assim, porque ela é meio seca, não sei o quê, porque eu não sou uma pessoa super expansiva, né? Eu tenho minha timidez lá, que era pior, já melhorou muito, porque a gente vive de relações, tudo. Mas, assim, para mim era muito difícil, né? Então, assim, de repente, deu um pânico mesmo. Eu falei, e agora, né? Vou ter que tocar, mas quem que vai me contratar? E a coisa fluiu, assim, muita coisa veio já de herança desse escritório, que eles tinham ido embora, então tinham clientes que já me conheciam, né? Então foi também bacana essa abertura do mercado que eu fiz por ter trabalhado nesse outro escritório, né? E aí a coisa foi indo. Mas eu tenho que falar isso aqui. Eu não poderia deixar de falar isso no podcast. Todos me perguntam, né? Quando a gente faz ações e envolve a Elaine, né? E fiz exposição e fiz, né? Todos os meus projetos envolvem a Elaine. Aí o pessoal fala às vezes, você puxa saco da Elaine. Não sei o quê. Então, assim, a questão não é ser... De várias coisas que você já fez comigo, eu acho que um ponto principal da sua carreira, que eu vejo do lado de cá, e que eu admiro muito, é o compromisso que você tem. Uhum. Você tem compromisso, você tem prazos, você tem uma ética realmente. Não importa o que a gente vai fazer. Não importa se é um anúncio numa revista, não importa se é foto, não importa se é um vídeo dentro de uma loja. Ela se comporta e trata cada assunto igual, com a mesma importância. Eu admiro demais isso nela, porque, assim, tem profissionais novos hoje que... né? Tá começando. Eles não têm a educação de responder uma mensagem para mim. Entende? E, porque é muito corrido, porque não sei... E ela, desde quando eu comecei, que ela conhece também a minha história... E de lá para cá, desde o início até agora, ela se comporta da mesma maneira comigo. O mesmo respeito de fazer as coisas, o prazo. Elaine, eu tenho até a data tal. Ela é a primeira a entregar. Isso pode falar dentro de Campinas Decor, de qualquer lugar. Ela tem esse compromisso. É comprometimento, né? É comprometimento, é responsabilidade, é respeito pelo outro.
Então, assim, aí quando eu falo mesmo. Se todo mundo fosse igual a Elaine. Porque realmente é uma coisa que eu admiro muito, muito. Eu falei, não posso deixar de falar isso daqui aqui. Porque, feliz. não, porque você sabe que é. Mas eu acho que, assim, tem uma coisa que eu acho... Primeiro que eu adoro o que eu faço. Eu acho que, assim, qualquer profissão, eu falo para quem vai escolher uma profissão, acho que, assim, já é um 50%, né? Então, assim, apesar de todas as dificuldades, que nem a gente falou, as coisas estão ficando mais difíceis, mas, assim, é tão gratificante, assim, você fazer o que você gosta, e aí eu realmente tenho esse... Às vezes, minhas funcionárias falam assim, mas você responde tudo muito rápido. Eu falo, as pessoas, o mundo está rápido e as pessoas precisam das respostas, né? Então, assim, às vezes... Ele está numa loja, ele quer saber a resposta. Então, acho que tudo isso tem a ver com... Às vezes até comigo, quando eu mando... Nada a ver, né? Convido ela para os eventos, não é cliente, não sei o quê. Ela, assim, ela demora muito pouco para responder. E, Lari, eu vou. Lari, eu não vou. Lari, sabe? Assim, ela é muito transparente. E clareza também, né? Clareza. Então, assim, acabou. Aí eu falo, Elaine, é isso, aquilo. Lari, não. Então, tudo bem. Lari, vou. Lari, é isso. Aí, sabe? Então, assim, muita clareza. É fluidez. Ela está falando isso na gravação, mas antes ela já tinha me falado isso. Tá vendo? E a clareza. E é uma coisa que eu acho que envolve um pouco aquilo da ética, envolve um pouco daquilo que a gente está falando aqui, sobre a mudança no tempo. Quando a gente fala dessa coisa do conservadorismo, essa coisa das pessoas... mais conservadoras, a gente tinha mais respeito com o horário. Sim. Isso é uma coisa que a gente vê com profissionais, com clientes. Tem, lógico, não é generalizado. A gente tem as pessoas que têm esse respeito e tudo mais, mas, no geral, a sociedade tem muita coisa que está ficando menos formal. Valores, né? Que estão se perdendo, né? Estão se mudando. E, às vezes, nem sempre isso é bom, né? As coisas que mudam nem sempre são boas. Sim, é verdade. Mudanças são boas, mas a gente tem que ponderar tudo, né? Sim. Uma boa educação cabe bem em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Sim, com certeza. Qualquer lugar. Bom, eu vou para uma pergunta que todos acho que querem saber, né, Elaine? Porque a gente até falou, a gente conversou sobre isso também. Por você ser uma das profissionais mais reconhecidas e ter um tempo de carreira brilhante, todo mundo acha que tudo é muito fácil para você, que você não enfrenta problemas, que... É tudo lindo, seus clientes são perfeitos, né? Que o seu dia, que você não vai em obra, né? E que coisa e tal. Então, conta pra gente. Olha, fácil não é nada fácil, né? Assim, lógico. Eu tenho assim, hoje, assim, já passaram muitos anos, tem coisas que ficaram mais fáceis, mas assim, o dia a dia é igual de todo mundo. A gente encara problema o dia inteiro. O importante é o que nós falamos, comprometimento e assim. Deu um problema, tenta resolver na hora, ou liga e fala assim, putz, eu errei, entendeu? Eu errei, nós vamos tentar remediar, mas eu errei. Então, assim, problemas tem, os clientes não são fáceis, tem alguns que já têm, assim, muitas histórias juntos, então as coisas facilitam mesmo, principalmente quando tem afinidade, né? Eu falo, se toda pessoa que fosse contratar a gente estudasse um pouquinho, tem gente que não tem muito, assim, às vezes vai pela indicação do outro e tal. Quando existe uma afinidade de gosto, tudo flui, tudo vai, né? Mas, nossa, tem problema o dia inteiro. Eu gostaria muito que fosse isso que todo mundo pensa, mas não é. Ô, Elaine, tem aqueles clientes que te ligam de madrugada, te mandam mensagem de madrugada também, porque todos reclamam disso aqui. Então, hoje eu tenho um celular do escritório, mas assim, meus clientes antigos, todo mundo tem meu contato, eu sou muito aberta, assim. E hoje em dia, acho que não é um mal só da nossa profissão, de todas. Então, eles falam assim, hora que lembre. Então, lembrei agora, não precisa ver agora. Aí tocou, você já viu, né? Já fica preocupada no outro dia. Então, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Assim, né? Não é nada simples. E eu acho que, assim, eu sempre falava assim, eu achava que quando eu tivesse mais velha, que ia ficar tudo mais fácil. Eu acho pelo contrário, fica mais difícil, a tua responsabilidade é muito maior, a expectativa em você é muito maior. As pessoas te põem, principalmente quem às vezes faz um esforço para te contratar, vem com uma expectativa. Eu tive um caso esses dias de uma moça que ela falou assim que ela nem dormiu à noite porque ela ia me contratar. Porque você fala, as pessoas criam uma, né? E que ela veio, e eu estava lá descabelada, não sei o quê. Aí ela falou assim, meu marido perguntou como ela é. Aí eu falei,
normal. Eu falei assim, ai, que bom que eu sou normal. Ufa! Mas é bem isso. Então, assim, eu falei, é um segmento assim que as pessoas, às vezes, idolatram um pouco, né? A gente faz um trabalho que aparece aos olhos de todos, tal. Mas a gente é normal. A gente passa os mesmos perrengues de todo mundo, né? E tenta resolver e levar a vida da melhor forma e da forma mais tranquila, mas os problemas existem. É isso aí. E falando um pouco de pessoas agora, arquitetura, design, é um trabalho que você está muito conectado. A gente até costuma falar que o arquiteto é um pouco psicólogo também. Até por isso chama arquitetura no divã, né? A gente recebe as pessoas aqui nessa sala, né, no dia a dia de trabalho, os profissionais. Então, a gente fala que aqui parece um divã, naturalmente. É um divã, né? mesmo. Sim. A gente, no meio das conversas, sempre surge um desabafo, coisas desse tipo. Falando um pouco das pessoas no tempo, assim, a questão da relação dentro da profissão. Conta um pouquinho... eu acho que o que mais mudou, assim, eu acho que a mudança principal é muito em função hoje das redes sociais e da tecnologia, da facilidade de informação. Eu acho que foi o que eu, pelo menos, vejo que foi o que mais impactou. Porque, assim, antigamente a pessoa vinha, ela te passava as expectativas do que ela queria e tal, e a gente fazia, então tinha toda aquela expectativa. Hoje, eles vêm com um álbum de fotos, né? De assim, uma casa que tem moderna, uma clássica, eu queria isso. Aí você fala, mas como assim? Como você queria? Então, eles vão segmentando coisas. Então, acho que isso, assim, tem um facilitador, que ela consegue ter a referência para mostrar. Mas, assim, às vezes, o profissional tem que assim, ponderar tudo aquilo e explicar que tudo aquilo funcionou naqueles lugares, mas aquilo tudo junto talvez não fique tão legal, entendeu? Mas assim, então eu acho que isso foi um dificultador para a gente lidar com essa expectativa dos clientes. Também o excesso de informação. Então, assim, a gente trabalha com criação, as coisas não é padaria, saiu pãozinho. Então, assim, às vezes, como ela busca ali as imagens, ela acha que o projeto também vai. E as pessoas estão... Acho que a gente está vivendo um problema do tempo, né? Então, todo mundo chega e já fala, eu estou atrasado, vai demorar? Quanto tempo vai demorar? Então, assim, a gente está com essa questão do tempo, parece que tudo está andando mais rápido, eu não sei o que aconteceu no mundo, que botãozinho que giraram, né? Então, eu acho que, assim, do um passado para cá, eu vejo muito esse problema, assim, entendeu? A gente não tem mais um tempo de criação, é tudo meio... E com isso, a gente vê hoje, assim, muita repetição de coisa, né? Copia e cola, assim, né? Então, eu acho que talvez para um processo criativo não é tão legal, né? Você acha que perde um pouco daquela coisa da arte? Eu acho. Sim. Não sei, eu acho que, assim, facilita muito. Eu acho que, assim, que nem eu falei, eu comecei na prancheta, eu lembrava, para a gente corrigir um projeto, a gente pegava uma gilete, entendeu? Desenhava com a caneta, ficava raspando a noite inteira. Então, hoje, você tem um facilitador muito grande, né? A gente se beneficiou muito disso. Mas tem um problema aí de como administrar tudo isso, né? Então, isso eu senti muito, assim. Eu falava assim, quem que inventou esses bancos de imagem? Quem que é a pessoa que... Porque, assim, a gente hoje, assim, facilita, mas, né? E aí tem mais, assim... Eu tinha uma cliente jovem, agora tem os apps, né? Tem gente que chega com a planta já. Eu dei uma riscadinha aqui, eu abaixei um... Entendeu? E tem, mas eu falei, gente, você nem vai precisar mais de mim, você tem aqui já. Então, assim, eu acho que essa coisa toda a gente, assim, pelo menos para mim que passei essa transição que vim, talvez o pessoal mais jovem não sinta tanto, né? Mas eu sinto um pouco essa mudança em função da tecnologia, assim, na nossa vida. E eu acho que a pandemia também piorou um pouco as coisas, principalmente por essa questão do tempo, né? A reunião online, as pessoas estão muito loucas nesse sentido. Uhum. O tempo ficou muito curto e eu acho que o pessoal pirou, realmente. Depois da pandemia, eu senti um baque, que eu acho que para o segmento foi maravilhoso, o período da pandemia,
Pelo menos em termos de loja, assim, né, de fornecedor, teve um aumento muito grande nas vendas por conta que as pessoas estavam em casa. Sim. Mas aí passou esse processo. Gente, é muito doido. Tá tudo muito doido. Acho que tem a ver com o avanço tecnológico também. Sim. Antes, uma carta demorava tempos para chegar. Hoje é tudo muito rápido, né? Então, a gente acaba vivendo desse jeito. Sim, parece que tá, eu falei, dá um botãozinho, tudo tá acelerado. A gente também quer tudo rápido, né? Então, tem algumas coisas que caminham bem na nossa parte, que é uma coisa com criação, assim, é complexo, né? A gente vê também os profissionais novos. A gente lida muito com os profissionais novos. E, às vezes, você tem um profissional que nem se formou, às vezes, ainda está já atuando. E um que acabou de se formar e tem um escritório. Sim. Né? Então, de repente, isso também é uma coisa que não sei se é bom ou não, mas essa coisa de você ter o tempo de aprender Sim. com alguém e se estabelecer. Eu, assim, no escritório passam muitos profissionais, arquitetos, todo mundo começa. Eu comecei assim, né? É um caminho natural. Trabalha um período para depois todo mundo almeja ter o seu espaço, ter o seu escritório. E eu tive casos de arquitetas que elas ficavam assim, uns meses, que nem eu falei, achava que estava lá a receita. E aí ela, não, eu quero montar. Eu falava, a gente espera mais um pouco. A gente tem um tempo, assim. Porque realmente, assim, eu não sei, já faz muitos anos que eu saí da faculdade, mas, assim, tem muita... Eu não sei se mudou o ensino, eu estou muito afastada, assim, dessa parte de ensino, mas tem muita falha. Nunca me ensinaram na faculdade a fazer uma proposta de trabalho. Querendo ou não, a gente tem que gerenciar uma empresa. Sim. Né? Nunca me ensinaram a administrar um escritório. Né? Então, assim, hoje assim, quero manter isso, que é uma coisa também que eu adotei para mim, de ter um escritório pequeno. Eu não quero mais ter. Eu já tive muita gente. Eu vejo, às vezes, as pessoas adoram. Eu tenho 10 pessoas, 15 pessoas, ou tenho escritórios muito maiores. Eu gosto de fazer arquitetura, eu não gosto de administrar uma empresa, eu quero fazer. Por isso, eu acho que isso, voltando à sua pergunta de um pouco né, do que faz a diferença, sempre eu que atendo. Sabe, eu estou à frente das decisões, a pessoa está me contratando, eu acho que é um respeito também, né? Então, lógico, cada um acha o seu caminho, tem escritórios que têm os gerentes, né, os arquitetos, tal, que são associados e tudo mais. Mas eu acho, assim, também que a gente tem que administrar um pouco isso, né? E passar por um escritório antes, eu acho que dá um... Você vai depois buscar o seu caminho, mas te dá um bom norte aí. Sim. De como é o dia a dia, né? Sim. De uma empresa. A gente tem uma empresa, né? Que vende ideias, que é uma coisa muito difícil. Às vezes eu falo que queria vender sapato. Não é fácil, não. Porque, assim, então, não dá para pôr na caixinha, entendeu? Mas vamos em frente. A caixinha é um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. Bom, Melanie, outro assunto que é bem polêmico é quando a gente fala, te conhecendo um pouco também, profissional competente versus a rainha das redes sociais. Então, esse é polêmico mesmo, mas vamos lá. Eu fiz de propósito essa pergunta, então. porque eu te conheço um pouco, porque, assim, se você não tem conhecimento, você vai ser rainha por um tempo, né? Sim. Eu acho que assim, vamos falar. As redes sociais estão aí. A gente não pode negar que hoje é a forma da gente divulgar o nosso trabalho. Né? Antigamente, a gente fazia matérias em revistas. Eu acho que, voltando de novo, uma coisa que me ajudou muito foram as mostras. Eu nunca tive preguiça. Todo mundo fala, mas você não precisa mais. Eu sempre gostei, me punha à prova a fazer. Eu acho que é uma forma super legal da gente mostrar o trabalho. E por anos a gente divulgou o nosso trabalho em revistas, né? Eu tinha coleções lá de revistas no escritório, fazia matéria, fotografava, era muito bacana. Hoje mudou a forma da gente divulgar o nosso trabalho. Não julgo aí quem, né? Mas eu acho que assim, eu tento hoje fazer. Eu já tive assim uma empresa que fez meu Instagram, eu já acho que fica impessoal, então hoje eu faço. Eu não tenho tempo, não dá para conciliar as duas coisas. Então, assim, eu não sou uma pessoa que posto, tenho amigas, tenho outras pessoas que eu conheço que postam tudo do dia a dia. Quando eu lembro, as meninas falam, você fotografou? Eu falo, gente, eu resolvi tanto problema na obra, esqueci de fotografar, né? Então, eu não acho que é isso que vai me dar o retorno. Eu quero divulgar o meu trabalho,
Acho super bacana, mas hoje, assim, eu já tive retorno. Eu até fiquei assim, uma pessoa de uma outra cidade veio, falou que seguiu 10 pessoas, ela ficou me seguindo por um ano. Eu segui as 10, ela foi eliminando e eu fiquei a última, né? Mas eu tenho um retorno ainda muito pequeno, direto do Instagram ou de algum outro, né? O meu retorno ainda é o boca a boca. É que você não paga, né, essas coisas. Você faz Nunca manual, fiz, né? nunca. É o meu também, meu orgânico até hoje. Eu nunca paguei. Fiz, eu assim, por isso que eu acho legal, uma coisa que eu acho legal quando eu posto alguma coisa, e às vezes eu dou uma olhadinha assim, todo mundo que visualizou, que olhou, são pessoas que eu conheço, né? Então, assim, eu não tenho essa coisa dessa abertura tal, que pode ser que dê um retorno para muitas pessoas. Mas é muito dinheiro. O meu também é orgânico. Até hoje, o meu canal continua orgânico. Eu não tenho interesse de ser influenciadora. Eu quero ser arquiteta. Então, assim, eu quero mostrar meu trabalho. Eu acho que é uma forma legal. Eu percebo hoje que quem mais acompanha meu Instagram, os próprios profissionais. Sim. Né? Como eu também me influencio por pessoas que eu acho bacana. Acho super legal isso. Agora, assim, eu acho que você tem que focar no que você sabe fazer bem, atender bem o seu cliente e realmente divulgar. E aquilo naturalmente vai te trazer algum retorno. Eu não estou julgando ninguém, nem isso é a minha forma de pensar e de lidar aí com o meu trabalho e com as redes sociais. Porque... Talvez eu esteja errado, né? Porque, sei lá, o mundo está tão... Eu não sei. Então, eu tenho uma opinião igual a sua, assim. Na verdade, você tem que ser bom no que você faz. E depois o resultado vem. O Instagram, as redes sociais, é o final. Eu acompanho muitas páginas e faço muitas pesquisas, porque eu vivo disso. Então, eu vejo profissionais e perfis que se acompanham. Então, o que às vezes eu fico um pouco chateada assim, de ver, que nem a gente... Eu posto trabalhos só autorais, né? Que nem eu falei, tem as coisas de inspiração, mas assim... Às vezes a fotografia ela dá uma interpretação totalmente errada daquilo. Então, às vezes também se vendem ideias ali que não são reais, né? Então, é muito assim, uma coisa para a gente refletir, né? Eu acho. Bom, mas eu até hoje, mesmo sendo um canal tipo imprensa, eu me neguei a pagar. Até hoje eu sou orgânica 100%. Sim, eu também. Eu não acho que, entendeu? Eu não tenho... Não almejo essa fama na rede social. Eu quero mostrar meu trabalho, eu quero ter o reconhecimento do que eu sei fazer. Trabalho. Bom, e vamos para a última pergunta. Né, Miltinho? Essa aí é a mais esperada de todas, né? Nossa, estou com medo. A gente adora o mico, Elaine, você sabe, né? Bom, não é só de prêmios e conquistas que você vive, né? Não. E você deve ter tido uma coleção de bons micos também, né? Você sabe, eu estou pensando aqui nos micos. Eu tenho muita história, que eu falei que a gente merecia um outro, muita história de mostra das Campinas Decor. Nossa, Sim. se eu parar para contar aqui, você já ouviu algumas, né? Já. E agora, assim, para ser sincera com o cliente... Não, o seu. Qualquer um. Na vida. Elaine no bar, Elaine com cliente, ou Elaine na mostra, Elaine em algum lugar. A gente tem algumas histórias de mostra. Se quiser contar alguma? Eu lembrei aqui de uma, não é nem de mostra, assim, de cliente. Nós estamos focados aqui né? Mas também não foi assim um grande mico. Mas uma vez eu fui contratada para um escritório, era um senhor assim muito importante na cidade e tal. E aí você tem que apresentar o projeto. E eu estou sempre assim, eu gosto muito de moda, mas eu tenho uma maneira mais despojada assim de me vestir. E eu estava com uma calça inteira rasgada, jeans, assim, buraco enorme na calça. E lá fui eu, né? E fui. A hora que eu entrei, abriu a porta, assim, era uma sala com uma mesa de reunião de 20 lugares, assim, e tinha uns 10 homens de terno, me esperando, todos assim, um senhorzinho. E daí todos ficaram assim, tipo assim, onde vai essa moça? E daí eu falei, agora eu me afundo, quero morrer, vou embora, pulo do prédio. Mas aí eu falei, deixa eu mostrar. Eles ficaram todos meio constrangidos, mas eu mostrei meu trabalho. Mesmo com a calça rasgada. A calça rasgada. Nunca mais fui, assim, despreparada para uma reunião, né? Porque, assim, o nosso dia vai da obra... a atender um cliente, aí uma loja de luxo, aí às vezes direto para uma festa. Então, a gente tem que estar pronta para tudo, né?
Mas eu lembrei dessa história, que eu lembro que na hora eu falava assim, gente, como que eu vim aqui nesse lugar? E eu não esperava que era uma coisa tão formal, né? E assim, mas assim, na vida eu não sou uma pessoa de muitos micos, não, assim. Sou uma pessoa mais contida, mais tímida, estou sempre quietinha no meu canto, assim, agora de decor, qualquer hora a gente conta. Sim, não, tudo bem. Bom. Tem mais uma pergunta aqui, só pra gente. Assim, falando um pouco de tempo, né, de coisas que mudaram, a gente vai desde a prancheta na arquitetura até o metaverso que está chegando hoje. Uhum. E a gente sabe que você é uma pessoa de 20 e poucos anos de fazendo mostras seguidas, ou mais, não sei. Você tá alinhada com todas as tendências, está em todas as feiras, por aí afora, no mundo afora. O que você enxerga para o futuro, né? Assim, que mudanças mais você imagina que a gente vai ter? Falando de arquitetura mesmo, no seu universo, o que você imagina? Eu acho que nem se falou, tem muita coisa, a tecnologia está aí, a gente vai ter, né? Eu falo assim, eu tento, por exemplo, me atualizar pelo menos nas coisas que eu gosto. Assim, não tenho preguiça a gente vai todo ano ver essas mostras internacionais. Adoro viajar, que eu acho que é onde eu abasteço aí me encho aí de influências, de coisas que eu gosto de ver. Mas eu acho que assim não tem parado. Eu acho que o nosso segmento vai assim, eu vejo a diferença da apresentação aí do pessoal jovem, né? Então quem realmente entrar por esse segmento, eu acho que assim eu não vou ver muito isso. Eu falo, eu vou até onde assim, não sei se eu vou chegar a ver tanta coisa, mas eu acho que tem muita coisa por vir aí. E, assim, eu não sei se, como nós estamos falando, vai ficar muito fácil para algumas coisas, mas vai ficar muito difícil para outras, né? Então, acho que vão ter mudanças muito grandes, assim, na forma de lidar do profissional, sabe? Como eu falei, de chegar um cliente e falar assim, eu queria trazer, assim, mais ou menos o que eu quero. Aí eu baixei um app, eu fiz uma plantinha. Entendeu? Ela trouxe a casa, em 2 pavimentos, com móveis, com tudo. Entendeu? Então, eu acho que, assim, hoje tem aplicativos para criança, né? Fazer Nossa, minha filha monta casa pelo Minecraft. Então, eu acho que, assim, o pessoal vai ter que pedalar, viu? A turma jovem, aí eu falo, acho que eu não vou participar muito, mas eu acho que vai ter muita coisa que vem aí para mudar muito a forma da gente lidar aí com o nosso trabalho, né? Sim. Eu entendo que tem muita coisa, tem profissões até que podem ser extintas, né? Que, sei lá, falam que a parte de jurídica, você vai ter um assistente de voz que te responde. Mas eu acho que na arquitetura envolve arte, né? Eu acho que não. Eu acho que na arquitetura é uma coisa que a arte sempre a criação, né? Eu acho que isso não tem, pode ter a coisa que tiver, mas tem o talento ali da pessoa que que faz a diferença, né? Envolve muito o pessoal ainda, isso, né? Isso. O toque, né? Da criatividade. Eu acho que tudo que envolve criatividade é muito complicado. Você substituir ou você, né? Eu acho que a gente vai ter que ir se adequando, né? Eu acho que vai ficar cada vez mais exigente. E eu acho que a gente está naquele momento que o mundo começa a limpar também. Sim. Você começa a chegar naquele estágio, né, extremo, como está tudo hoje. Daqui a pouco as coisas naturalmente começam a se limpar, né? O que é bom não fica, vai fluindo, vai saindo. Vai tendo um retorno um pouco, né? Eu acho que nós estamos vivendo isso depois da pandemia, né? Um retorno de muitas coisas, assim. Sim. Eu acho que agora um repensamento, né? E eu acho que acaba limpando mesmo, né? Natural. É um ciclo natural mesmo, né? Que o universo tem. Começa a sobrecarregar demais, ele vai limpando o que não é bom, né? O que é bom fica. Mas, assim, abordando, assim, não é muito dessa pergunta, mas falando um pouco do tempo, né? Então, assim, você falou agora, assim, como é importante que, assim, eu vejo, a gente vai passando os anos, a gente vai ficando meio acomodado, né? Então, assim, para mim, assim, a história das mostras, até porque eu sempre gostei de fazer, eu falo que me põe, assim, me tira da minha zona de conforto. Então, me põe a pesquisar coisas novas. Então, acho que é um problema, assim, para a gente, o pessoal da minha geração. É importante a gente ir buscar mesmo. Por mais que hoje o escritório não precisa mais mostrar, não sei, mas a gente também se atualiza, né? Que algumas coisas tem tanta coisa nova. Eu lembro quando eu comecei para a área de interiores, a
a gente tinha lá, sei lá, 3 pisos, né? Só se tem esse, esse e esse. Agora tem 1 milhão de opções, então, de possibilidades, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Muita coisa. Sim. Então, isso também foi uma mudança aí, né? Por isso que as coisas vão ficando tudo um pouquinho mais complexas, né? É tudo muito também hoje. Tudo muito. Tudo muito. E aí? A gente queria aqui colocar os seus contatos, onde que a gente te acha, seus agora, canais de comunicação. A gente tem até musiquinha agora da Hora do Jabá. Tem a musiquinha aí? Tem a Hora do Jabá, né? Que a bom. Hora do Jabá. A gente queria colocar aqui os seus canais de... os clientes te encontrarem. Nós falamos bastante aqui, meu escritório fica em Campinas, né? E hoje assim, acho que as pessoas, a gente tem um site, mas hoje acho que o Instagram é o maior canal que todo mundo hoje, mais assim, a gente recebe, mesmo clientes que às vezes estão um tempo sem falar comigo, mandam mensagem, né? Então acho que o Instagram é bacana, que é Elaine Carvalho Arquitetura. E aí site também, que é elenecarvalho.com.br. E eu acho que ali as pessoas vão poder assim, visualizar bastante coisa que a gente faz, né? Eu até comentei que o meu escritório, eu sou arquiteta de formação, eu sempre trabalhei mais com interiores, mas comentamos aqui no começo que a gente tem feito algumas coisas de arquitetura. Demorei muito para abraçar essa causa, mas assim tenho ficado muito feliz com os resultados. Eu assim realmente relutei muito porque sempre gostei de interiores. Comecei a fazer agora os projetos para os meus clientes mais antigos, que já estavam super acostumados, tal. E a gente abriu aí um campo que tem me assim trazido boas, né, um retorno muito bacana. Que bom. Então quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, visita lá nosso Instagram e a gente está aberto aí para novos contatos. É isso aí. Elaine, queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Foi muito bom. Para mim é uma honra ter você aqui, que o Vitinho está conhecendo a Elaine hoje, né? Mas eu já tenho uma relação com a Elaine de muitos anos. Sim. E a Lari sempre fala de você. Olha lá, tá vendo? É fã, viu? E aí, Milton, o que você achou? Estamos agora no divã. Brincadeira. Muito legal. Agora chegou a sua vez, né? Mas é porque eu acho muito engraçado, assim, as pessoas às vezes criam uma imagem, né? E, assim, é tão diferente, né? Às vezes você... E tudo que eu vou inventar alguma coisa assim, eu vou para ela. Elaine, o que você acha disso aqui? Lara, eu acho isso, eu acho bacana, não sei o quê. É isso mesmo, tem que fazer assim, tem não sei o quê. Ela é minha porta-voz, assim, mas eu faço assim. Aí eu tô pensando em fazer isso. Tá bom, faz assim. Eu gosto de me aconselhar com ela na hora que eu vou fazer as coisas. Estou sempre à disposição. Sim. Bom, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, a sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente, sempre. Estreando o podcast. Isso, não doeu nada, né? Não, né? Foi ótimo, né? Foi muito bom. Eu agradeço também o convite. Adorei. Falo, tá vendo? Mais uma coisa nova, né? E foi muito legal. É só o primeiro. Você ainda vai voltar, que a gente vai montar... Ela prometeu voltar para falar de outras coisas de mostra, né? Nós vamos fazer um só de micos de Campinas Decor e mostras. Nossa, vai Tem muitas. Bom, então tá bom, gente. Muito obrigada. Lembrando que Arquitetura no Divã é um projeto em parceria da Casa da Baronesa e a Calatec Automação. Eu sou Lari Fernandes. Eu sou Milton Brandão. Ritinha hoje não está aqui na bancada, né, Lucas? Mas no próximo ela estará. Um beijo para todos e até mais. Até mais.